Hoje nós estamos com um novo tema, Terapias Alternativas, do livro Plenitude. Vamos dar início a ele e, como de hábito, a introdução aqui do livro Cartas Comentadas por Emmanuel, as cartas de Paulo. Temos hoje, em toda parte da Terra, um problema essencial a resolver: a aquisição da paz de espírito, em que se desenvolvem todas as raízes da solução dos demais problemas que sitiam a alma. Para adquiri-la, urge entregar as nossas síndromes de ansiedade, de angústia, a providência invisível que nos apoia. É o comentário da passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Vamos aqui fazer algumas observações e alguma ponte com os nossos temas do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, Emmanuel aqui assinala algo que é genérico. Ele diz: em toda parte da Terra há um problema essencial a resolver: a aquisição da paz de espírito. Emmanuel aqui nos assinala a causa fundamental dos grandes problemas que assolam a humanidade no século atual. Justamente os problemas relacionados à ansiedade, à angústia, à depressão. Isso é aquele quadro o qual já é assinalado pela Organização Mundial de Saúde como epidêmico em todo o mundo. E o que é que há por trás disso? A necessidade da aquisição da paz de espírito. E Emmanuel assinala bem clara a questão, é que nessa aquisição, em que se desenvolvem todas as raízes da solução dos demais problemas que se tem na alma. Então, resolvendo essa causa principal, as demais, consequentemente, estariam sendo solucionadas. Mas essa causa principal não é tão fácil de ser resolvida, sobretudo pela visão materialista ou imediatista em que a maioria da humanidade vive hoje. Por isso, quando ele diz aqui, para adquiri-la, urge entregar as nossas síndromes de ansiedade e de angústia, a providência invisível que nos apoia, ele está propondo algo que, humanamente falando, não é fácil. É preciso termos adquirido o entendimento, a compreensão das bases espirituais da vida. Estarmos fincando convicções nesse conhecimento, de tal modo que possamos enfrentar todas as questões do mundo materialista sem ser arrastado pelas vibrações magnéticas em desconcerto da maioria das pessoas que não pensam como nós. É claro que, a princípio, essa mensagem é direcionada, sobretudo, para nós espíritas, pelas possibilidades de amadurecimento espiritual e consciencial nessa área. Mas, como ele coloca aqui, nós voltamos a acentuar, é urgente, urge entregar as nossas síndromes de ansiedade e da angústia à providência invisível. Para fazer isso é preciso já termos certeza do funcionamento das leis divinas por trás de tudo que acontece na Terra ou fora da Terra. É preciso estarmos interiormente e espiritualmente harmonizados e equilibrados no entendimento novo da realidade da vida com a qual os nossos sentidos físicos interagem a todo momento. Então, é isso que nós podemos aqui fazer em rápidas considerações para o nosso tema, que hoje será referente às terapias alternativas tratadas no livro Plenitude, que estamos abordando nos seus últimos capítulos.
E vamos entrar para o primeiro slide de hoje. A ignorância, geradora do egoísmo, que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas, é a grande responsável pelos sofrimentos. Vejam só que coisa interessante. O tema é terapias alternativas. Não obstante, o primeiro parágrafo desse capítulo que Joana coloca, ela expressa isso que nós aqui copiamos. A ignorância, geradora do egoísmo, que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas, é a grande responsável pelos sofrimentos. Boa tarde. Então vamos entender aqui, diante desse tema novo, terapias alternativas, o que é que tem a ver esse entendimento sobre o egoísmo ser a fonte geradora e responsável pelos sofrimentos. A questão fundamental é a seguinte, e que está bem adestrita ao foco de ser esse o primeiro parágrafo que Joana adiante trata, nesse tema terapias alternativas. É que todo problema de sofrimento que envolve doenças e todo o campo de prova que todos nós que estamos no mundo de provas e expiações como é a Terra estamos imersos, se origina do nosso afastamento das leis divinas, por uma atitude profundamente egóica, de achar que poderíamos ser felizes e planificados, usando caminhos que não fossem aqueles assinalados pelas leis divinas que estão em nossa consciência. Foi a partir daí que estabeleceu-se os atritos, os problemas e as doenças em todos nós. Então entendamos bem, nessa análise das terapias alternativas que nós estamos iniciando hoje, a primeira compreensão é que a causa geratriz das doenças estão no nosso espírito, provocadas pelo afastamento nosso das leis divinas. Gerador no mundo materialista de quê? Apego e a paixão por pessoas e coisas. Vamos aqui para o segundo slide. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Vamos analisar isso aqui, diante desse tema que hoje nós iremos nos estender ao máximo, apesar de que possivelmente só concluiremos na próxima semana. Então, vejamos o primeiro tópico que Joana coloca. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo de constantes alterações, o apego representa ilusão para deter a marcha dos acontecimentos. Como é isso? Eu lembro aqui que mais de uma vez já enfocamos e sugerimos a leitura do livro da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Impermanência e Imortalidade, que é do espírito Carlos Torres Pastorino. É o único livro da Lavra Mediúnica de Divaldo que é de Pastorino. É o livro Impermanência e Imortalidade. E é um livro singular nessa questão. Por quê? Vejamos bem. Essa impermanência de tudo que envolve o mundo material, que deveria, a princípio, ser um estimulador para nós buscarmos os valores espirituais. Não tem coisa mais absurda do que o homem, usando a lógica e a razão e percebendo a impermanência de tudo o que o liga ao mundo materialista, ele se apegar a isso, já sabendo que
é passageiro, que ele não detém domínio, que ele não tem o controle. Quer dizer, esse mundo materialista, ele é provocativo para buscarmos os valores espirituais. Mas aí nós, em grande maioria, em vez de se abrir à sensibilização, nos apegamos de profunda rebeldia e de querer continuar indo de encontro às leis divinas. Pois não. Usa aí o microfone, por gentileza. Esse apego que a gente tem às coisas materiais e também essa inconsciência, que não é nem uma coisa consciente. A gente tem um instinto de preservação da vida, não é? Exato. Por isso que o suicídio está aumentando bastante, mas problemas existenciais, problemas espirituais, problema na ligado à parte emocional, né? E essa sensação que muita gente tem de que acha que é imortal, nunca vai morrer, só que morre é fulano. A gente não tem isso. Quando a gente vai para um enterro, a gente não se imagina estar naquele local, naquela situação. A gente tem a sensação de que só os outros morrem e a gente não. Eu acho que isso é uma coisa irracional, a gente sabe, para quem é espiritualista. Mas eu acho que vai passar por aí, passa. A questão, como nós estávamos comentando, é que a transitoriedade e a impermanência de tudo que tem no mundo materialista, no mundo material, era para ser um estímulo para a busca dos valores espirituais. Mas o homem, em vez de oferecer-se a essa abertura, aí é que ele quer se apegar ao transitório como uma espécie de rebeldia interior, a querer dizer do jeito que eu quero e vai ser do jeito que eu quero, mesmo que eu sofra muito. Por trás da maioria, diríamos, da generalidade das pessoas materialistas está isso. É do jeito que eu quero e eu não abro mão. E aí haja sofrimento. Porque o mundo não só é de provas e expiações, como é um mundo transitório em todos os valores aos quais o homem queira se apegar. Vai sofrer. Então, voltando aqui a esse slide, quando diz: o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Veja, é como se isso estabelecesse, inclusive, uma espécie de fuga à realidade, porque a realidade é o fator transitório, a impermanência. A realidade é a impermanência, mas o que é que o homem quer? Agarrar-se ao transitório como se ele fosse estável. É uma verdadeira fuga à realidade. Como o Kleiner lembrou, é aquilo de a pessoa ver amigos e conhecidos sendo enterrados, inclusive, por ele mesmo, e ele nunca refletir que aquilo ali é uma experiência a qual ele vai ter que enfrentar. Mas ele não quer pensar nela, ele quer fugir da realidade. A realidade a todo momento é nos empurrando à busca de conhecer a nós mesmos e em busca dos valores espirituais da vida. Essa realidade do mundo materialista, ela se direciona a isso, mas a gente finca o pé e quer encontrar na transitoriedade a felicidade que não é possível. O impermanente é a materialização transitória da realidade e, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento, em razão das inevitáveis alterações que ele experimenta. Vamos analisar aqui cuidadosamente isso, porque inclusive serve para nós mesmos. Porque fato interessante é que a maioria das pessoas, mesmo espíritas, não raciocinam, não refletem sobre essa realidade da impermanência como deveria refletir. Então Joana coloca: o impermanente é a materialização transitória da realidade.
E por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento. É lógico que há de produzir, se nós estamos num campo de impermanência, em tudo. Coisas, acontecimento, pessoas, tudo. Produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Então acaba esse apego sendo um fator profundamente gerador de sofrimento. Nós vemos então que por trás de todas essas grandes angústias e síndromes emocionais associadas à depressão, à angústia, à ansiedade, está essa profunda rebeldia contra os fatores transitórios do mundo material. Pois não? Eu achei interessante Trigueiros, André Trigueiros, fazendo uma palestra Ser Espírita, o tema da palestra dele. Ser Espírita. Ser Espírita. Aí, as várias abordagens, né? O que é ser espírita? Aí disse que, em dado momento, no decorrer da palestra dele, ele entrevistou Padre Fábio Melo e Padre Marcelo. Ele disse que Padre Fábio Melo tem uma questão ética, não foi nem com o microfone, foi pós. Uma conversa entre os dois. Porque Padre, ambos tiveram depressão, uma depressão profunda, né? E teve também síndrome do pânico, do Padre. Padre Fábio. A irmã dele suicidou-se, tem uma irmã que ele era muito apegada. Não sei se foi o gatilho para desencadear essa depressão dele, mas houve um suicídio na família e foi da irmã. Essa irmã, ele tinha uma ligação muito forte com ela. Aí ele disse, muita gente diz que a pessoa se suicida por falta de fé em Deus. Aí ele disse, não é a família, e o senhor como padre, né? Quer dizer, que é uma pessoa de Deus, um representante de Deus para a Igreja Católica, né? Por que houve? Aí ele disse, não é que Deus, ele assim, pois a gente sabe que Deus está dentro da gente, mas ele pôs no sentido metafórico. Ele disse, Deus estava sempre lá, naquele lugar. Eu é que me afastei de Deus. Eu é que não cheguei até Deus. Está vendo? Aí foi a definição que ele deu. Eu achei bem interessante. E inclusive eu quero lembrar que no próximo domingo, pela manhã, lá na AME, vai ter um seminário sobre suicídio com Frederico Menezes. Então, domingo, de hoje a 8, de 9 ao meio-dia, vai ter um seminário com o Fred. De hoje a 8 à tarde, a gente vai ter nesse mesmo horário o estudo de Joana. Mas pela manhã tem o seminário com o Fred. Fred também vai estar aqui à noite, no sábado. A palestra no sábado à noite vai ser sobre mediunidade e obsessão. Ele também vai estar no sábado à tarde no Centro Espírita Jefa, daqui, no Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis, 3h30 da tarde, no sábado, que fica por trás da delegacia do Bom Jesus. Lá ele vai tratar também do tema mediunidade. E no Leão Denis vai ser no domingo à tarde, de 4 horas. Ele vai abordar o tema a respeito do envelhecimento. Foi um tema sugerido lá pelo Centro Espírita. Mas eu quero enfocar mais o seminário que vai ser na AME sobre suicídio no domingo pela manhã. Continuemos aqui. Assim, a maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Veja, tudo que a gente conversou agora é uma preparação para a gente entrar no enfoque do tema que é medicina alternativa. Então, veja, a questão toda ela começa desde desequilíbrio espiritual,
gerador de problemas e desequilíbrios emocionais, mentais, e depois se transforma em orgânicos. Então, voltando aqui ao slide, diz assim: a maioria das enfermidades se origina na área emocional. É claro que aqui a gente pode dizer, e quais não se originam? Acidentes. Acidentes que podem ocorrer com qualquer um. Mas, voltando como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Então, por trás da grande generalidade das doenças orgânicas estão o quê? Os fatores emocionais, mentais, espirituais, geradores do problema. Por isso a gente vai entendendo que a chamada medicina alopática, que trata mais dos efeitos, diferente das medicinas alternativas, não logra a cura no nível em que se consegue através da medicina alternativa. Então a medicina alopática, ela, pelos remédios, ela vai direto em resolver o problema orgânico. Mas aí a questão é que, normalmente, por trás daquele problema orgânico, tem um fator gerador do problema, que não foi atendido, não foi corrigido. Continuando. As terapias da medicina clássica objetivam quase sempre deter as doenças, destruir os invasores perniciosos. A sabedoria oriental, em contrapartida, estabelece há milênios que, sendo as doenças efeitos degenerados da energia pelos fatores já examinados, elas devem ser combatidas nas suas causas. Então vejamos como se dá a coisa. A sabedoria oriental que aqui é colocada é uma referência a todo o conjunto de tratamentos e da medicina alternativa que hoje cada vez mais tem se estendido e se intensificado no Brasil. E aqui diz que ela há milênios está atuando, que sendo as doenças efeitos degenerados da energia, quando diz aqui pelos fatores já examinados, são todos aqueles que inclusive nós analisamos nos capítulos anteriores, que está por trás das chamadas doenças psicossomáticas, normalmente originada pela emoção em desalinho, estabelecida pelo espírito afastado das leis divinas. E no final, quando aqui diz, elas devem ser combatidas nas suas causas. A gente lembra aqui quando também, muitas vezes, as pessoas procuram, através dos chamados médiuns de cura, a solução rápida e eficaz, aparentemente, dos problemas e distúrbios que estejam passando, sem atentar para o tratamento das causas espirituais. E que normalmente a consequência disso é o reaparecimento das doenças, mais cedo ou mais tarde. Não resolvido as causas, o fator geratriz dará início a novas enfermidades. A ciência espírita, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, nos valores morais em recomposição, se encontra um mecanismo essencial para a liberação do mesmo, ou a libertação do mesmo. A tese é extensiva à problemática das doenças. Então não há orientação e diretriz melhor para qualquer um de nós, não só em termos de tratamento a doenças que estejamos tendo, mas como meios preventivos, do que o máximo de esforço em termos de reequilíbrio moral e de conquista de virtudes. Na medida em que nós nos engajamos na
caminhada evolutiva em termos de identificação com o Evangelho do Cristo, nós estaremos utilizando o meio mais eficaz de cura e de prevenção a problemas ou doenças que tenhamos. Pois não. Olha aí o microfone. Certo. Eu sei que as doenças de Chico, como as doenças de Divaldo, são provas, né? Porque, veja bem, pela conduta moral, não é que eles sejam perfeitos, nem os dois são. Tem um espírito perfeito que é habitual até que foi Jesus. Né? Todos têm a expiar e a ser provado. Agora você vê que Chico tem inúmeras doenças graves, né? E Divaldo também, doenças sérias, delicadas. Agora, que está com a longevidade, tanto um quanto o outro, bem elevado, com a lucidez. Assim, eu acho espetacular a lucidez de Divaldo. Divaldo faz palestras, com aquela coerência, não se engancha com uma palavra e sai ali, flui naturalmente. Né? Pela própria auxílio da espiritualidade, para que a missão dele seja cumprida até o final. Né? Deus é que vai saber o momento certo que ele vai precisar voltar para o plano espiritual. Mas uma pessoa que escuta isso e faz um comparativo, e Divaldo, e Chico, por que tanta doença, né? E eu disse Baciúdo, por que tanto histórico, né? É interessante analisar, inclusive, aqui uns fatores bem diferenciados. O primeiro dele, Divaldo deixa bem claro em inúmeros vídeos e palestras que, em termos de elevação espiritual e moral, ninguém é comparável a Chico na mediunidade no Brasil. Ninguém, nem mesmo Divaldo. Chico é caso ímpar. Divaldo, inclusive, relata mais de uma vez determinados problemas de saúde que ele teve face a certos desajustes e angústias que ele teve ao enfrentar certas provas, inclusive no meio espírita. Então, Divaldo já deixou até bem claro que um problema que ele adquiriu em termos cardíacos houvera sido originado de todo um processo angustioso que ele teve face à perseguição que determinados trabalhadores do movimento espírita iniciaram contra ele. Então, o primeiro ponto que eu quero separar aqui é esse: Chico é incomparável. Em termos de elevação moral e espiritual, para o Brasil, e sobretudo quando a gente fala em termos de espiritismo, ele é incomparável. E aí, veja, as doenças de Chico, analisando por esse lado, é que nós notamos, eu já vi mais de um analisar isso, de que ele se permitiu passar por uma série de doenças para não estar, em termos de exemplo para o meio espírita, como sendo de exceção. As doenças que surgiram em Chico se pareceram muito com aquela assinalada na Bíblia pelo chamado cego de nascença, que quando Jesus cruzou o caminho dele, os discípulos perguntam a Jesus o seguinte: Mestre, quem foi que errou primeiro, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem foi ele e nem foi os pais dele, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Naquele momento cura aquele cego de nascença. O que é que estava vendo ali? Aquele espírito que pediu para ser cego de nascença, ele não tinha prova para passar na cegueira. Ele optou por ter aquilo, para ter aquele encontro marcado no Evangelho da cura dele por Jesus. Assim, Chico se percebe no entendimento de muitos espíritos que comentam que ele teve uma série de doenças para que ninguém no movimento espírita, principalmente na área da mediunidade, não ficasse dizendo depois que Chico foi bom, Chico era muito elevado, não teve doença nenhuma, a saúde era perfeita, e muitas vezes utilizar-se da saúde que ele teria como desculpismo para não fazer o trabalho que teria que fazer no meio espírita. Então Chico deu um exemplo de igualdade em relação a isso, justamente para dar uma espécie de cala-boca em qualquer espírita na área mediúnica que passa por doenças e sofrimentos, porque vai se lembrar logo que, olha, se Chico não foi exceção, eu vou ser.
eu cheio de erros e de coisas, vou estar me queixando por surgirem certas doenças, mesmo que eu seja dedicado à mediunidade? Eu não vou ter esse direito. Então, essa lição ficou na vida de Chico para todo o movimento espírita. Mas não que ele precisasse, de maneira nenhuma, ter passado por uma série de limitações. A primeira que mais nos assinala esse entendimento que eu estou compartilhando aqui foi o fato de, no primeiro livro mediúnico que ele estava escrevendo, o Parnaso de Além Túmulo, quando ele foi escrever o poema de Cassimiro Cunha, de madrugada, um dos olhos dele começou a sangrar. E a partir dali, aquele olho expressou uma espécie de glaucoma incurável. Ou seja, nesse exemplo, estava retratado a maior tapa de luva em qualquer médium que, ao começar a trabalhar na doutrina espírita e começar a surgir problemas para ele, no trabalho, na família ou no corpo mesmo, em termos de doença, ele se queixava. Ele dizia assim mesmo: está vendo? Logo agora eu vou começar a me dedicar à mediunidade, aí acontece isso. Se ele tiver tido o conhecimento de que com Chico ocorreu o início dessa doença tão grave que ele teve no olho e que acompanhou ele a vida toda, esse médico vai ficar bem caladinho, né? Porque não vai ter nada o que dizer. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro é esse: Chico é exceção, Divaldo não é não. Assim como Ivone do Amaral Pereira e outros grandes médicos que nós tivemos no movimento espírita. O caso de Chico é um caso à parte. Mas voltando ao contexto da pergunta de Clênia, é que há muitos detalhes em termos de sofrimentos e de doenças, cuja causa e solução diz respeito a vidas passadas. Então a gente vai ter casos como, por exemplo, o caso do maior médico de materialização, que foi o Peixotinho. Peixotinho, pela mediunidade de materialização, curou inúmeras pessoas, inclusive com problemas de asma, entre outros, mas ele tinha uma asma que nunca se curou. Nem os espíritos curaram e nem ele conseguia curar-se a si mesmo. E que aquela asma era um resgate de uma situação muito difícil dele do passado, a qual ele deixou de forma bem explícita de que não abria mão de passar por esse tipo de prova. Então, há detalhes em relação a doenças e a certos sofrimentos que nunca a gente pode nem expressar juízo sobre os outros, porque é como aquela situação: você vê alguém que tem uma doença grave, pode ser até uma doença neurológica ou uma cegueira, um problema assim, você não pode nem de longe dizer: está vendo? Isso é um espírito em resgate, isso deve ter feito muito mal no passado. Olha o que aconteceu com ele. Você não sabe. Você não tem ideia do que pode estar por trás daquela doença. Ali pode ter um espírito elevado, expressando uma doença que, a princípio, para a maioria das pessoas, realmente, para a maioria, é originado em atitudes muito erradas no passado, mas não é regra geral. Então você pode estar ali diante de uma exceção, como foi aquela do cego de nascença, que os discípulos jogaram logo a questão para Jesus, dizendo: foi ele que errou ou foi o pai dele? Não tinha sido nenhum. Então é isso que eu queria deixar registrado. Estava passando por um carro com o Valdemir e vi um rapaz relativamente jovem, assim, de uns 30 e poucos anos, com calção, sem camisa, descalço, andando bem ligeiro, perturbado mental, sabe? Você via a perturbação, obviamente, a
o vestuário da pessoa. E eu me questionei, meu Deus, que expiação para esse espírito, né? Porque não que tenha sido uma escolha ter vindo daquele jeito. Ali pode ter sido até uma reencarnação compulsória do seu espírito que praticou um ato muito, né, contra a lei de Deus. Quer dizer, tem N hipóteses, a gente pensa em imaginário da gente boa, né? Mas eu fiquei pensando assim, que expressão. Aí, para aquele espírito, o que traz de positivo aquela prova é o fato de que quando ele dorme, ele tem a consciência do espírito, porque no estado que ele se apresentava, era como se ele vivesse outra realidade. Ele não estava na realidade nossa, né? Estava totalmente alienado, fora do tempo e do espaço, pelas características, né, externas que a gente analisa. Uma pessoa boa, uma pessoa sem controle mental. Aí seria isso, eu fiquei imaginando assim, é óbvio que Deus não é injusto. Se está passando por isso, alguma coisa ele fez para estar passando por isso. Mas eu acho que a resposta que eu já vi mais ampla sobre isso é aquela abordada no livro Transtornos Mentais e Psicológicos e Psiquiátricos, de Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro que nós temos aqui também, que é quando ele trata em um acompanhamento a espíritos que estavam sendo tratados em manicômios por problemas psiquiátricos graves, e a espiritualidade benfeitora analisa como mesmo numa doença a qual a pessoa perde o uso do senso, da razão. Aquela doença, mesmo não sendo curada nessa encarnação, resolve questões graves para o espírito e como funcionam como uma espécie de drenagem de todo o material fluídico e espiritual ruim que o espírito tinha. Então, se em doenças alienadoras da mente há um processo terapêutico por trás, imagine, né, nos outros quadros doentios. Então, efetivamente, ninguém quer, e não é o meio ideal, resgatar desequilíbrios e problemas do passado por enfermidades ou doenças. Mas a doutrina espírita nos leva à compreensão de que quando isso ocorre, esse também é um meio de tratamento. É um meio de tratamento. É como se dá, inclusive, como nós falamos há pouco, em mediunidade, a pessoas que se comprometeram tanto em vidas anteriores, que nessa encarnação vieram com a faculdade mediúnica, orgânica, estabelecida, para que, através do exercício dela, aquelas questões graves do passado pudessem ter agora um início eficaz de resolução. Mas aí, quando está encarnado, por várias circunstâncias, a pessoa não quer exercer aquela mediunidade, não quer nem saber de coisa de médium, e aí, daí a algum tempo, começa a surgir uma série de doenças físicas ou neurológicas. Aquelas doenças ali estarão tentando reequilibrar o espírito por uma forma, não é a ideal, mas que perante a confusão que aquele espírito já fez no passado, e que agora ele renuncia a resolver pela prática do bem, que seria o exercício da mediunidade, o corpo vai estourar em certas doenças para ver se desse modo esse espírito sai daqui melhor do que quando chegou. Então não é que essas doenças sejam um castigo porque ele não está exercendo a mediunidade. Pelo contrário, é uma última saída de bênção para ver se ele vai um pouco lá para frente. Porque ele não teria fácil passado delituoso o direito de ter uma vida descomprometida com o bem e com a prática da caridade. Então é esse ponto que é importante nós também assinalarmos. Então, voltando aqui ao slide,
a tese é extensiva à problemática das doenças. E qual é? O mau uso do livre-arbítrio. Quando nós usamos mal a nossa liberdade e com ela engendramos sofrimentos para o nosso próximo, nós, através dessa atitude errada, abrimos campos energéticos para o estabelecimento de doenças. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique quando enfermo pode modificar o quadro orgânico, não porém liberá-lo. Porquanto ao primeiro ensejo ela ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes, no campo vibratório não reequilibrado. Vamos entender aqui como fica isso. É imprescindível a transformação moral. Sobretudo quando nós percebemos estabelecido em nós doenças de certo nível de gravidade. A recuperação pertinente àquela doença está pedindo um esforço maior de aquisição de virtudes e de superação de desequilíbrios que ainda se possa ter na área da conduta moral. Porque se não for assim, o que é que ocorre? Pode-se modificar o quadro orgânico, mas não liberá-lo. E aí a questão ressurgir ou facultar a manifestação de outras patologias já vigentes. As terapias alternativas preocupam-se essencialmente com o homem integral, com o todo complexo que se exterioriza no corpo. E não apenas com este. A acupuntura, por exemplo, considera o corpo como instrumento de um sistema energético, portanto, não físico. Vejam como é interessante esse aspecto. A medicina alternativa, originada sobretudo há muitos milênios no Oriente e que agora cada vez mais avança entre nós no Ocidente, ela considera o corpo como um instrumento de um sistema energético, portanto não físico. Ou seja, ao se tentar um tratamento através do recurso da acupuntura, essa medicina alternativa estabelece o entendimento de que aquela doença tem origem certa em algum distúrbio ou desequilíbrio energético, o chamado centro de força. Mais adiante nós iremos ainda tratar um pouco sobre isso. Mas o que aqui ainda é importante acentuarmos é de que, buscando uma causa mais profunda para o tratamento, que não seja apenas a esterilização física, é lógico que a acupuntura vai lograr um êxito de cura melhor do que a medicina alopática. É lógico que se deduza isso. Então há muitas doenças, uma variedade delas, onde a medicina alopática não encontra êxito, que na acupuntura se tem. Inclusive doenças ligadas aos ossos, ligadas aos músculos. Doenças como tendinite, bursite e essas doenças que são associadas ao movimento de músculos têm muitas vezes um êxito de tratamento bem melhor na acupuntura do que na medicina convencional, que normalmente apenas logra efeitos terapêuticos passageiros em termos de anestésicos e de alívios, sem ir na causa geradora do problema. Às vezes, inclusive, apelando para as terapias cirúrgicas. E depois, normalmente, após cirurgias para tratamento de uma bursite ou de uma tendinite, haverá necessidade de todo o tratamento em termos
de ortopédicos, em termos de haver uma assistência e de recursos outros para que a pessoa recupere o movimento daqueles membros. É interessante como a questão comprovada nos dias atuais existe em relação a essas medicinas alternativas, que nós estaremos agora nos adentrando nelas propriamente dito, no tema desse capítulo. Esse sistema tem prevalência sobre todo o conjunto, a acupuntura, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a aparelhagem delicada e os seus implementos mais sutis da organização somática. Encarrega-se de manter a interação mente-corpo, emoção, sensação, pensamento e matéria. Então a acupuntura trata como se, além do sistema nervoso nosso, profundamente ligado ao corpo físico, outro sistema energético mais delicado, e aí a gente já começa a pensar até em quê? Em corpo espiritual, né? Esse outro sistema energético é para ele que a acupuntura se dirige o tratamento. Nós entenderíamos como perispírito, mas para a medicina oriental, para as medicinas alternativas, há outros corpos de sensações do espírito que são alvo do tratamento pela acupuntura. Porque nós sabemos que logo após o corpo físico, nós temos o chamado corpo, alguém aqui se lembra? Etéreo. Temos primeiro o corpo etéreo. O corpo etéreo é todo um conjunto energético que está logo após o corpo físico. Nós temos o corpo etéreo. Para os orientais, antes do corpo etéreo, nós temos um corpo emocional. Para eles, antes do corpo emocional, tem um corpo mental. Para antes do corpo mental, tem um corpo espiritual. Na compreensão deles, são pelo menos 5 corpos: o espiritual, o mental, o emocional, o etéreo e o físico. 5 corpos. Para nós, a questão toda é essa. Nessa análise que Joana de Angelis fala das medicinas alternativas, ela faz à luz do que a medicina alternativa trata, associando a psicologia ocidental. Mas a base vai ser como eles entendem. E como eles entendem antes do corpo espiritual, onde, por exemplo, se situam os chamados meridianos, que estão associados aos chakras, fazem parte de um corpo que ainda não seria o corpo espiritual. O que eu achei interessante foi que o dentista, eu conversava com ele, aí eu conversando com o dentista, eu me dissipava, muito agradável, competente. Aí ele disse que assim, cada dente da gente, cada dente tem um meridiano correspondente a um órgão. Aí você pensa que não é pessoa, né? Que não dá algo que tem cuidado com os dentes. Eu disse a necessidade de você cuidar bem dos seus dentes. Porque um dente seu pode afetar seu fígado, um dente seu pode afetar seu baço. Porque cada um passa um meridiano. Eu achei interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Inclusive, mais adiante aqui, a gente vai tratar alguma coisa sobre os meridianos, que é falado nesse capítulo do livro Plenitude. Então, continuemos. A técnica da acupuntura busca, através do corpo físico, alcançar o campo de energia e vitalizá-lo, eliminando os bloqueios impeditivos da irrigação de forças mantenedoras
Então, a técnica da acupuntura, que é através da aplicação de agulhas, busca alcançar o campo de energia e vitalizá-lo, eliminando os bloqueios impeditivos da irrigação de forças mantenedoras da saúde. Você acreditando ou não na acupuntura? Exato. O interessante da acupuntura é porque ela é uma ciência hoje, uma ciência da medicina alternativa. Ela não é um conjunto de hipóteses, de quem acredita ou não acredita. Ela não depende da pessoa acreditar ou não. Existem os pontos dos meridianos e dos centros de força que são associados a efeitos que o acupunturista sabe exatamente quando ele aplicar a injeção, o efeito que causa. A agulha. O SUS já está fazendo. Até o SUS, né, já faz tratamento, já autoriza tratamento pela acupuntura. Mas eu diria assim que tem muita gente cética, né? Cética. Eu mesmo, Eu veja. não acredito que uma agulhinha fica assim, que é colocada na sua orelha ou colocada na parte do seu corpo, vai ter aquele efeito X que um medicamento teria, né? Por experiência própria, alguns anos atrás eu tive um problema de tendinite, quando eu estava trabalhando no banco, faz uns 4 anos. E foi uma tendinite que a inflamação ligada aos tendões, sobretudo o indicador meu da mão direita, impedia de eu tirar uma chave do bolso, senão com muitas dores. Qualquer movimento que eu fizesse do dedo ao pulso era extremamente dolorido. Então eu comecei a fazer fisioterapia, fiz durante alguns meses, sem efeito. E aí já tinha ido a médico que cogitava de operar, porque era de um jeito que até necessidades fisiológicas minhas teriam que ser feitas com a mão esquerda, eu sendo destro, porque a outra mão doía quando eu digo botar a mão no bolso, era de uma dor intensa, a pessoa nota o que era. E aí eu resolvi, quando eu fui para um ortopedista, que aqui de Caruaru, que tem até um irmão que é acupunturista, disse: olha, vamos tentar ver se a acupuntura não resolve. Eu não tinha muitas expectativas que resolvesse, não. Mas aí eu fui fazer as sessões, porque os efeitos do tratamento não são como da medicina alopática. E você tomar um anestésico e sentir o efeito do dia para a noite. Mas na medida que foi sendo feito as sessões de acupuntura, eram 1 ou 2 vezes por semana. Depois de um mês eu já estava sentindo efeitos e a eficácia completa com o tratamento de acupuntura. Então eu não fui para o tratamento como alguém que fosse assim, vai dar certo, eu sei que dá certo. Não, eu fui desconfiado, eu achava que não daria certo, que iria acabar sendo um caso para cirurgia. E o problema todo é que eu sabia que quem fez cirurgia passaria meses depois da cirurgia tendo que fazer fisioterapia para poder recuperar direito os movimentos. Porque não é só a pessoa fazer a cirurgia e ficar boa, é passar depois meses na fisioterapia. Então a acupuntura, a gente volta a salientar, ela tem aspectos técnicos e exatos que não é questão de crença. Continuando, esse sistema energético é composto de meridianos, que são correntes de energia que se estendem por todo o corpo, nos seus mais variados departamentos. Então, a gente entende que, por exemplo, os vários sistemas orgânicos nossos estão associados entre si. Como o Klein havia citado os dentes, não é apenas os dentes, é todo o organismo nosso. Então a gente sabe que, por exemplo, ouvido, boca
olhos são profundamente ligados um ao outro. A pessoa tem um problema na garganta, afeta a audição. Coração. Então, há toda uma estrutura de coligação estabelecida por esses chamados meridianos. E os meridianos estão ligados aos centros de força, aos chakras. Isso eu vou falar uma coisa que tem a ver, eu me lembrei agora, que é uma coisa simples, mas é uma coisa que muita gente acomete. Acomete não, persiste nesse erro. Você participa de uma mediúnica ou você participa de um passe. Você está gripado. Gripe é vírus. Tem vírus, tem cepas que são mortais. Tem vírus que adquire gripe e morre de gripe. Se não se cuidar devidamente, o organismo, o sistema imunológico estiver baixo. Né? Porque você sabe que seu sistema imunológico está baixo. Como é que a pessoa gripada vai aplicar passe? Ou se não vai participar do médico achando que uma simples gripe é uma gripe, é como se fosse um cortezinho que você está ali enquanto uma gripe. Vamos dizer. Tem dois pontos. Você ali, a gripe, o vírus, ele é transmitido no ar. Nos engodos, você dá um espirro, tem a saliva, quer dizer. Tem dois pontos. Veja, tem dois pontos importantes aqui para a gente até aprofundar, já que é ligado à reunião mediúnica. O primeiro deles: se a pessoa está debilitada organicamente por uma gripe ou por uma doença que seja de natureza infecciosa, de maneira nenhuma ela vai aplicar passes. Esse primeiro ponto aqui é totalmente eliminado, porque a doação de fluidos envolve tanto os fluidos orgânicos, energéticos, magnéticos do passista, quanto da espiritualidade. Ele está habilitado a receber passes, não a dar passes. Agora, o outro ponto seguinte é em relação à reunião mediúnica. Aí a gente tem que levar em conta dois aspectos. O primeiro deles é que quando as pessoas, os participantes da reunião mediúnica, têm um compromisso da mediunidade em termos de disciplina, de atenção e de importância, normalmente sabem que a ausência à reunião mediúnica só deverá se dar por um motivo grave e não por um motivo de interesse particular. Por um motivo grave, claro, estariam doenças infecciosas contraídas de última hora. Mas aí o ideal de tudo, e aí é que está o fio da balança, é a consciência do médium. Porque é evidente que, dependendo do estado físico, emocional e espiritual dele, ele tem a intuição que direciona ele de ir ou não à reunião mediúnica. E se ele faz um exame de consciência e sente naquele momento de que é positiva a participação dele, é diferente do passista. Porque na reunião mediúnica, de certo modo, ele vai estar numa posição de concentração, meditação e recepção. Não é de doação de fluidos para um tratamento como seria o do passe. Mas o que deve preponderar sempre, e isso é muito importante, é a consciência do médium. Porque é evidente que se, por exemplo, ele tiver no dia da reunião mediúnica com acessos de tosse, com acessos de espirros que não tenham sido controlados, ele não vai para a reunião mediúnica. Ou se tiver, por exemplo, uma conjuntivite, que é uma doença altamente contagiosa, ele não vai para a reunião, inclusive que a consciência dele vai ser a primeira a dizer: e tu vai? Ele vai sentir segurança em não ir. Mas aí é bom, como eu havia dito, separar. Uma coisa é a atividade mediúnica, outra é a aplicação de passes. Na aplicação de passes é necessário que a gente esteja com relativa saúde física, mental, emocional, para ir aplicar o passe. Porque ali é uma doação de fluidos do passista. Voltando aqui a esse slide. Agora você, desculpa aí. À vontade. Use o microfone. Não, mas ela
doutrinador. Você é o quê? O doutrinador. Doutrinador, vamos dizer que seja o diretor do médico, se não tiver na casa. Mas, para orientação aos médicos, que aqui vocês são médicos antigos, mas também muito novatos, que se a pessoa tiver não convive muito forte, a ponto de estar escrevendo o tempo todo outro sim, e de máscara. Se quiser participar, pelo menos a máscara ali evita contaminar os outros. Porque você vem doente, você diz, não, mas a minha é uma besteirinha, é uma coisa assim, não está demais, eu não estou tão incomodado e tal, mas você está com vírus. Essa consciência de saúde que eu estou falando e de fraternidade para com o outro. Veja só, é interessante, aqui ainda a gente acrescentar um esclarecimento importante. Veja, não poucas vezes se tem doenças infecciosas que nos primeiros períodos de incubação a pessoa não sentiu no corpo e já transmite aos outros, né? Inclusive doenças graves. Então é bom entender logo esse ponto. Há muitas doenças infecciosas, você ainda não expressou ela, mas você já transmite, inclusive pelo ar. Agora voltando a outro ponto que Crane citou, de usar uma máscara. Se a pessoa estiver nesse ponto no qual ela sente que ela está com uma gripe no nível que está expresso, é melhor ela não ir. Ela ir com a máscara vai estar chamando a atenção, vai estar, porque inclusive aqui é importante a gente expressar isso. Veja, a reunião mediúnica, ela exige o máximo possível de todos os participantes, um nível de estar bem, estar à vontade, estar num nível de sinergia com todos, aonde se há um incômodo que realmente, em termos de doença inclusive, o médico não se sente bem, é melhor ele não estar lá na reunião, porque vai acabar se tornando um elemento dissonante. Agora imagine um médico com a máscara no rosto, com os demais trabalhadores, como é que fica o nível, eu digo assim, como é que fica o nível de sinergia com os demais? Poxa, é melhor tu ter ficado em casa, tu tá, no mínimo se diria isso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. À vontade. Eu estou dizendo que realmente é o que você está falando mesmo. Porque se você vê que uma pessoa com a máscara, eu entrei, quando eu estava fazendo tratamento em casa, que eu ainda estou, é coisa de mais de meses ainda pela frente. Aí uma pessoa perguntou assim, você está doente? Aí aí eu disse, não, eu preciso só tratamento de dentro, você quer, estou usando a máscara. Mas é porque eu estava sempre dentro, né? Aí outra perguntou assim, você está precisando de alguma coisa? Quer dizer, o sentimento das pessoas são diversos coletivos, nas ruas, máscara. E isso é natural, isso é supernatural. Porque eles são muito É questão de cultura, exatamente. Agora veja, é importante, e aqui é algo que nós temos que expressar, de que a pessoa, aquele que participa na reunião mediúnica, ela, ao fazer uma prece, um autoexame de consciência, ela tem a intuição de ir ou não. Porque a reunião mediúnica é uma reunião cujo foco maior é amparo e assistência a espíritos necessitados. E é um trabalho que já é programado com a participação da espiritualidade em compromisso semanal. Então a pessoa não está indo para uma reunião para ela, está indo para uma reunião para os outros, uma reunião de profunda base espiritual. Então uma prece, um autoexame de consciência é o ideal para definir, principalmente porque se na consciência do médium vier de que ele não deve ir, ele não irá e se sentirá bem em não ir. Ele não vai deixar de ir e ficar em casa em conflitos. Do tipo, mas será que eu deveria ter ido? Eu poderia ter ido? Entendeu? Quando se faz um autoexame e pela intuição certa a respeito de ir ou não ser definido, tudo é resolvido da melhor forma possível.
Continuemos. Pois não. Eu volto. Não se preocupe não, que esse tema só vai dar para concluir na próxima semana. Era bom usar o microfone. Pelo amor de Deus. Eu faço parte, até porque a argumentação que eu estou tomando agora, eu não posso fazer, eu não posso participar da minha pergunta. E o médico recomendou não participar. Mas eu tenho uma habilidade de disconfonia. E eu faço parte da vibração só. Eu não aplico passe, eu faço parte só da vibração. Então, antes dos passos começarem, que são passos de mago, passos de cadeira, aí eu fico fazendo vibração com pessoas doentes que estão passando por problemas e tal. Aí vai citando nomes, os endereços, e a gente mandando, né, os pensamentos positivos. Eu, dessa última vez, minha mediunidade, vê se não acontece comigo. Assim, eu não sei, eu sinto que vou incorporar, entre aspas, né, essa palavra incorporar, que é psicofonia, né, eu não sei. Mas eu sinto que o meu organismo começa a mudar. Eu começo a taquicardia, eu começo cada um tem um sintoma, né? Aí eu começo a perceber que o meu coração, isso aqui meu começa a aumentar. Aí eu consigo ver a garganta também que vai falar, eu não sei o que é que o espírito vai dizer. Eu não sei prever assim. O que é que o espírito vai falar? Vai ser um espírito que vai dizer isso aqui? Eu não consigo. Aí flui, né? E aí a interação do meu espírito com o dele, né? O pensamento vai fluir na comunicação. Eu dei uma comunicação do espírito que foi bem delicada. Eu não vou dizer o que é cristão, mas ele fechou o tentado pessoal. E depois disso, aí eu senti que era um homem, que segue o sexo não é como a gente imagina, né? Não é masculino e feminino, mais pela voz, pela postura e tudo. E eu não vou dizer o teor da comunicação, porque isso aí só é privativo, né? Depois foi uma mulher, aí ela falava bem assim, bem baixinho, não é assim, graças a Deus, não. Ela falava bem assim, bem. E depois, a minha mediunidade estava tão atacada que parecia que os espíritos estavam tudo querendo ter comunicação comigo esse dia. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí respirei fundo, né? Aí disse, eu vou abrir os olhos, para não dar mais comunicação, porque era terminando um ano, começando outro, querendo começar outro, e não era o lugar certo, nem o ambiente certo, nem o momento certo. E eu tinha que cortar pela educação da minha vida, né? Aí eu fiquei segurando. Aí depois eu mudei de lugar, porque aí vinha entrar as pessoas de fora que vem de uma massa. Imagina eu dar uma comunicação como eu dei a primeira. E o pessoal com medo. Vai dar que eu me incorporo de novo, dei uma comunicação aqui, vou assustar as pessoas que nunca viram isso, né? Que não são acostumadas com um conjunto de pessoas que estavam comigo, que são médicos já, trabalhadores da casa, a pessoa está com os trabalhadores da casa. Aí eu disse, eu faço o que agora? Aí mudei de lugar. Quando eu mudei de lugar, aí eu disse, meu Deus, eu não vou dar não, me ajuda. Aí eu fiquei de olho aberto. Daqui a pouco vim de novo, querendo dar. Eu disse, eu não posso fazer nada. Aí eu disse, Valdemir. Aí eu disse, eu vou me levantar. Aí eu saí da sala. Porque eu vou dar outra comunicação, eu não quero dar, mas está muito forte. Aí isso aí é minha falta de educação mediúnica e minha conduta que fez acontecer isso. Veja só como é interessante. Na medida em que nós nos deixamos de fato envolver com o Evangelho do Cristo, em termos de harmonia mental, emocional, espiritual, o nosso espírito começa a ter voz de ordem sobre as induções ou influências espirituais que nos chegam. Antes de conhecer o Espiritismo, antes de conhecer o Evangelho à luz da doutrina espírita, e vinha pensamento, por exemplo, a pessoa tinha uma briga com alguém, e vinha um pensamento de quê? De revide, de fazer uma armadilha para pegar o outro. E normalmente, muita gente aí, quando vê um pensamento assim, o que é que faz? Faz o que o pensamento diz. Porque acha que tudo que passa no juízo dela é dela. Não há um discernimento entre o que o meu espírito acha certo e quer e o que induções espirituais querem que eu faça, e eu não aceito essas induções. O trabalho de evangelização que a gente vai fazendo na doutrina espírita é para nos dar força
do nosso espírito sob induções que venham de fora. Quer a gente seja médio ostensivo ou não. Para aqueles que são ostensivos, o trabalho na reunião mediúnica em dia certo, horário certo, amparo espiritual direcionado ao médium, é para dar ao médium sustentação e certeza de que a vontade dele, do médium, está sendo preservada e está sendo apoiada por espíritos do bem. Ora, chega um momento de transe, como o Kleiner nos citou agora há pouco, e há uma série de espíritos que querem falar, certo? Mas quem dá a ordem é eu, médium. E aí entra a questão, mas e se eu for um médium consciente? Calma, não é assim. O médium inconsciente, à luz da doutrina espírita, ele não perde o discernimento durante a comunicação, mesmo que o espírito dele esteja ao lado durante a comunicação, porque dependendo do nível da chamada incorporação, o espírito está tão próximo do corpo do médium e o médium está relativamente afastado do corpo dele, que dá a impressão que outro espírito tomou conta do corpo do médium. Mas a direção, a ordem continua com o espírito dono do corpo. A tal ponto que, bem educado, bem disciplinado e assumindo o controle, se o espírito quiser esmurrar a mesa, gritar, dizer palavrões, o médium percebe a nível intuitivo aquela vontade do espírito de bloqueio. Ele não vai deixar o espírito fazer o que ele quer. Porque, aliás, se o espírito fizer o que ele quer, é um desfavor a esse espírito. Porque o que antes se pensava muito na prática mediúnica, e ainda ocorre nos centros de Umbanda, por exemplo, que nós respeitamos muito, mas sabemos a diferença, é que no centro de Umbanda o médium é o cavalo. É para o espírito chegar e fazer o que bem quer. Se o espírito chegar e quiser esmurrar, bater, gritar, ele faz. E quanto melhor o espírito expressar, mais a pessoa é tida como médium. No espiritismo não é assim. No espiritismo, o tratamento que o médium dá, muitas vezes é durante o dia, não é na comunicação à noite. É um espírito que se aproxima do médium durante o dia, mas é um médium que está com o pensamento iluminado, associado ao bem. E durante o dia ali, aquele espírito está sendo doutrinado pelo médium. Quando chega a noite para a reunião mediúnica, pode haver uma comunicação ou não. E já ter sido amparado e tratado aquele espírito que acompanhou o médium durante o dia. A expressão da comunicação através de um médium é apenas o fechamento de todo um tratamento que pode ser necessário ou não. Pode o médium ter sentido, durante a reunião mediúnica, a presença e não ter havido a oportunidade de um médium possibilitar a comunicação, porque outros médios estavam dando a comunicação. O médium tem controle de não espere, tem que os outros terminarem. E quando os outros terminam, a reunião acabou. Mas o médium não vai se sentir desajustado por causa disso. A gente sabe, inclusive, que a reunião mediúnica termina com um passe desobsessivo, aliás, dispersivo, para que o médium e todos na mesa recuperem o equilíbrio espontâneo de suas energias. E mesmo quando há uma comunicação, como o Kleiner citou, e uma doutrinação, isso não é o clímax para ajudar o espírito, não. Porque não são poucos espíritos que, depois de uma comunicação, mesmo que tenha um doutrinador que dê a ele as orientações certas, ele ouvir por um ouvido e sair pelo outro. E terminou a reunião, o espírito volta a fazer o que estava fazendo antes. Então eu quero aqui enfatizar esse aspecto. O trabalho mediúnico do médium ostensivo se dá durante o dia, durante a semana. Tem a ver com o material que ele cultiva na mente, no pensamento, no sentimento, durante todas as horas que antecedem a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, muitas vezes também, a espiritualidade desloca esses espíritos para reunião e desobsessão no plano espiritual.
Não tem que ser aqui embaixo, não. Outras vezes é quando os médios vão dormir. Então, há muitos espíritos que não se comunicam durante a reunião e à noite, quando aquele médium estiver dormindo, desdobrado, aquele espírito vai ser assistido. Tu ia dizendo o que, Geraldo? Bom, a semana passada aconteceu um fenômeno, assim, mas eu não sei se foi quarta ou foi terça-feira, da semana passada. E um espírito suicida. E ele estava uma comunicação dental comigo, e a gente ficou conversando, isso eu trabalhando e conversando com ele. Aí eu até pedi que ele se comunicasse na reunião, dentro do que eu escrevi. Eu senti a presença dele lá na sala, mas ele não quis se comunicar mais. Como eu estava dizendo, que não significa que ele não tenha sido ajudado. As pessoas que conhecem um pouco a mediunidade dão muita ênfase à comunicação e à doutrinação, como se isso fosse o papel mais importante da reunião mediúnica. Na verdade, a doutrinação ela é importante quando ela enfatiza prece, vibrações de acolhimento e de empatia pelo espírito. Não precisa impor ideias, dizer, não, você está errada para você pensar de tal modo. De maneira nenhuma. Não vai ser impondo ideias que o espírito vai mudar o entendimento dele, não. Então, a doutrinação mesmo, ela vai ter muito mais eficácia se houver empatia. E essa empatia não é só do doutrinador, é do grupo. Então, o espírito se comunica ali, ele pode ser um obsessor, pode ser um perseguidor, pode ser um doente, mas o grupo está acolhendo como um irmão necessitado. Nisso aí é que está a eficácia do tratamento. Tem muita gente que, por não ter esse entendimento que nós estamos compartilhando aqui, acham que o espírito tem que se comunicar e tem que ser esclarecido. O doutrinador tem que ser um cara muito estudioso e bom para explicar isso. Não é assim que resolve as coisas. Eu já dei comunicação. Não é assim. Que não conseguia falar, dormia. Um animal. Outro unifário, né? Como ele não conseguia articular a palavra. Mas não quer dizer, como você disse, que ele não foi assistido. Eu sei que essa educação médica parte do meio. A gente corta qualquer comunicação e fica. Já aconteceu com uma menina, eu participava da médica, que eu até me afastei, porque não achei adequado. Ela ficava dançando. O espírito ficava dançando e ela ficava dançando. Quer dizer, isso não era para ter acontecido. Né? Como ter dado um mundo na mesa, ou ter gritado, ter chamado com palavra. Eu já recebi comunicação de espírito que queria falar coisas particulares, por exemplo, em geral, coisas íntimas. E eu sabia que ele ia falar, eu fui freio. Agora, esse negócio que me aconteceu, eu só queria que você me explicasse assim. Por que foi tão forte que eu não estava conseguindo controlar a sua comunicação? Aí eu pensei, não deu tempo para falar nem com ninguém, não. Porque eu estava perto da porta, assim, de saída. Aí eu disse, não, eu não vou dar uma comunicação para espantar o povo aqui. Eu pensei nisso, né? Se eu der uma comunicação para espantar, então eu vou sair da sala e vou ficar lá no jardim que tem. Aí fiquei lá no jardim, inspirando, fazendo prece. Aí aqui foi passando, pronto. Acabou. Mas na hora era muito forte. Em geral, tem até alguns centros espíritas, isso é relativamente comum, que na reunião mediúnica fecha a porta e tira a chave. Ninguém sai. Só sai quando a reunião terminar, principalmente por questões de causar algum impacto vibratório no grupo. Se algum médium abre a porta e sai correndo dentro da reunião. Já aconteceu isso, não, que a porta estava fechada. A porta estava aberta. Mas a gente estava lá dentro do telhado. E você estava quebrando tudo. Eu vou ler. E estava naquele silêncio, né? E efeito físico. Porque não tem efeito físico. Tinha algum meio lá que tem efeito físico. Né? Obviamente, né? O telhado saiu se quebrando. Se fosse assim, outra situação, se você não conhecesse, você saia correndo. Bom, nós vamos para o estudo aqui nesse slide 11, que vai ser concluído na próxima semana.
esse estudo sobre as terapias alternativas. Inclusive, nós ainda iremos ver alguma outra fora a acupuntura, que é tratada nesse capítulo. Vamos para a prece de encerramento, né? Vou pedir aqui a nossa irmã Clécia, que faz tempo não veio para a reunião de hoje, ela ser a intermediária da prece para nós.